Olá, quem me conhece há um pouco mais de tempo, quem me acompanha no Instagram, se você não me acompanha, pode me acompanhar por lá. Sabe que arte é o assunto que eu mais gosto de trabalhar. Desde pequenininho com o Efraim eu fazia algumas atividades já. Esse aqui é o famoso quadro, né? O Filho do Homem, de René Magritte. Eu tenho esse card e ele fez a releitura. Eu acho a coisa mais fofa do mundo. Eu acho muito bonitinho que ele botou inclusive o olhinho que aparece no cantinho mesmo. Esse ele fez em 2020, já tem uns 2 anos. Eu também adquiri esses cards, são muito legais, é um material da Usborne, não vende ainda no Brasil, ele é dos Estados Unidos. Então ele vem os quadros mais comuns, mais famosos. Então você tem ele nesse tamanho, atrás você tem uma informação toda em inglês, né, sobre o quadro. Muito legal, eu gosto demais. Muita gente me pergunta, é da Usborne, mas não tem no Brasil para venda. Então, vale a pena se alguém tiver vindo dos Estados Unidos, né, tiver como encomendar. Eu também ganhei esse livro, que é uma preciosidade, não tem preço esse livro. E eu também uso ele. Eu vou mostrar para vocês, que quem me conhece também sabe que eu sou apaixonada pelos cadernos. Então, esse é o caderno de artes. Aqui na capa eu coloquei uma frase, né? Quando penso em arte, penso em beleza. A beleza é o mistério da vida. Não está nos olhos, está na mente. É em nossas mentes a consciência de perfeição. Agnes Martin. Aí tem um desenho do Efraim que eu quis guardar, acho muito bonitinho. Então, assim, eu trabalho com ele, apreciação de artes. Essa aqui é uma obra do Norman Rockwell, que é um artista que eu particularmente sou apaixonada. Então, por exemplo, com essa ilustração, esse quadro, a gente fez uma série de retirada de informações, né? A gente viu um avô, um menino, um cachorrinho, tem um cachorrinho aqui no bolso. O avô provavelmente veio visitar o neto e tinha prometido trazer um presente, porque ele está procurando, né? O neto estava tão ansioso que nem deu um abraço no vô, foi correndo ver o que ele tinha no bolso. Achava que o presente estava no bolso. Só que olhou no bolso errado, porque o presente está do lado de cá. O presente era o cachorrinho. O menino deve ter amado o presente, né? E é muito engraçado porque o vô não fica bravo de ser assaltado, né? Ele sorri, se diverte com a situação. Olha a carinha dele, é muito legal. E provavelmente o vô foi visitar o neto na época de Natal. Dá para ver pelas cores das roupas. Então, inclusive a roupa do menino, né? O cachecol do avô. E o Natal nos Estados Unidos é no inverno, uma época fria, por isso o vô estava usando um sobretudo. Então eu mostrei para ele o que é um sobretudo, essa capa que vai por cima da roupa. Então assim, isso aqui é o que a gente imaginou, supôs ao olhar esse quadro, né? Eu gosto de fazer esses exercícios com ele. Esse aqui também é outro quadro do Norman Rockwell, que eu sou encantada. Cada quadro do Norman Rockwell te garante assim horas olhando e apreciando detalhes. O ponto focal aqui é o cachorro, né? Mas olha, gente, que rua apertada, um carro tão grande passando, tanta gente, tem tanto movimento, tanta coisa, até barulho a gente diria, né? Embora um quadro seja uma coisa assim estática, quando você olha, você consegue entrar dentro do quadro, imaginar tudo isso. Então é muito legal. Esse daqui, ó, é um quadro do Paul Klee, chamado Senécio, e o Efraim fez também a releitura do quadro. Isso foi ano passado, em março do ano passado. Então, aqui, por exemplo, apresentando para ele, esse aqui ainda são quadros do Paul Klee, tá? Esse mesmo artista. Aqui a gente muda, eu apresentei para ele Pablo Picasso, algumas obras para que ele conhecesse. A gente fez uma atividade de fazer um rosto no estilo do Pablo Picasso. Trabalhamos cores. Aqui outra obra também do Norman Rockwell, que a gente fez apreciação. E eu mostro muitos detalhes. Por exemplo, o artista ele fez
um rascunho a lápis dessa obra. Então dá para ver que tem diferenças, então a gente brinca, achar. Para compor um quadro como esse, ele tirava fotos no seu estúdio, ia montando, né, o quadro. Esse também é outro quadro do Norman Rockwell, que também a gente fez toda uma exploração. Então, assim, é muito legal. Esse aqui, ó, é desse livro. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para mostrar. Aqui. Então, aqui nós temos a obra. O livro é grande, né? Então dá para ver bem a obra. Essa aqui é a Onda, de Gustave Courbet. Então aqui eu trabalhei com ele a releitura da obra. Esse daqui é o original dele. Ele por fim me cedeu para que eu colocasse. Eu tinha feito uma cópia, mas ele me deixou colar temporariamente o dele. Então esse aqui ele fez com giz pastel, que tem uma fotinha dele trabalhando. Então eu apresentei para ele que o Gustave Courbet, que é esse artista, né, um artista francês, ele desenhou várias ondas, então tem diferenças. Ele fez vários quadros. Ele gostava muito de paisagens, de ondas. Então ele tem quadros, por exemplo, de cores quentes, de cores frias. Então eu gosto de trabalhar isso com ele, trabalhar vários detalhes, né? Esse aqui é o famoso Van Gogh, os girassóis, né? O Efraim quis desenhar o seu próprio girassol. E esse aqui é um quadro da Olga Kosto, que é uma artista nossa contemporânea. Eu só achei muito fofo. E ele fez o tigre parecido, né? Então, assim, quem me acompanha sabe que eu gosto muito dessa área de apreciação de artes. Eu acho muito legal você pegar um quadro com a criança e explorar com ela. Ver os detalhes, conhecer um pouco sobre o artista, sobre o lugar onde o artista morava, em que ano aquilo foi feito. Eu acho muito legal. E foi pensando nisso que eu fiz essas duas apostilas. Tinha muita gente que me acompanhava, que tinha interesse em fazer isso também com as crianças em casa. E a gente quase não acha material assim, então eu resolvi fazer. Esse daqui são releituras de obras de arte. Então, aqui eu tenho uma palavra aos pais, para quem vai estar conduzindo o processo. Uma outra parte do início. Aqui eu apresento, por exemplo, Monet. Então, vem um pouco de uma informação sobre o artista. E os quadros, nesse caso aqui tem essa atividade de ligar, não é todos que vai ter atividade assim, mas... Então, aqui o quadro famoso, né, de Monet, a ponte japonesa. E algumas informações sobre o estúdio de Monet, alguns quadros que eu coloquei o QR Code, você pode acessar e vai direto para a internet para ver. Então aqui eu vou fazer uma proposta de releitura. Então a flor de nenúfar, que inclusive já pode dar espaço para uma pesquisa, né? Bem legal, conhecer a flor de nenúfar. Monet pintou 250 quadros sobre as flores de nenúfares. São inúmeros. E aqui então vem uma releitura que a criança pode fazer. Eu só coloquei um exemplo. Cada criança vai fazer a sua própria releitura dos nenúfares, né, de Monet. Então eu vou apresentando os artistas. Van Gogh. Então, Van Gogh também pintava muito questão de flores, né, muito bonito. O famoso quadro, né, A Noite Estrelada, de Van Gogh. Então, aí eu fiz algumas perguntas que você pode conduzir com a criança, ela olhando o quadro, ver, entender, né, sobre esse quadro. E a releitura do quadro de Girassóis, de Vincent van Gogh, que a criança pode fazer de forma livre, ou se ela não quisesse, você pode conduzir. Então ela vai fazendo, pintando as partes, depois recortar e fazer a montagem do quadro de girassol. Então são para crianças um pouco menores. Eu acho que é possível, crianças um pouco maiores também, vai se fazendo a adaptação.
Pierre Mondrian, que são quadros interessantes, né? Quadriculados, com as 3 cores básicas que ele usa. Então, ele tem quadros que a gente olha assim e fica meio sem entender, mas é muito interessante. Muito legal ver a participação dele naquela época com seus quadros. E então tem também uma proposta de releitura. E aí eu coloquei, esse aqui foi meu pequeno quem fez, como um exemplo, né? Uma janelinha dentro da obra de Pierre Mondrian. Então aqui tem um quadro para criança também colorir da forma como ela quiser, usando, né, as 3 cores básicas que o Pierre Mondrian usava. Então eu coloquei também Georgia O'Keeffe, que é uma artista americana. Então os quadros dela sobre flores eram quadros que ela pegava uma flor pequenininha e colocava num quadro bem grande. Então são detalhes, né? Esse aqui tem o esqueleto, né? Uma carcaça de um... Como é que fala, gente? Um osso de animal, né? Com flores também. Essa aqui é a famosa, né? A flor de papoula, e que é o quadro da Georgia O'Keeffe. Então, eu propus uma releitura desse quadro. Então, cada criança vai fazer do seu jeitinho, né? Paul Klee, que eu apresentei, inclusive, ainda agorinha, né? No caderno, que eu trabalhei com o meu pequeno. Alguns quadros dele. Que são bem interessantes. Eu acho muito legal a forma como ele usa, não só as formas, né, geométricas, quanto as cores. E então eu propus também a releitura do senécio. Coloquei algumas informações sobre o senécio e a folha em que a criança pode fazer a pintura do quadro dela. Por último, a gente tem René Magritte, que é um artista belga, que é esse quadro, né? Que meu pequeno já fez algumas releituras já desse quadro. Coloquei outros quadros dele também. E aqui a gente tem um passo a passo de como desenhar esse que é um dos quadros mais famosos, né? Do René Magritte. Então, essa apostila é muito interessante porque ela tem a participação ativa, né? Direta da criança fazendo a sua releitura de uma obra de arte. E essa daqui é a apostila de apreciação de artes. Então, até coloquei aqui, né? Trate a obra de arte como um príncipe, deixe ele falar primeiro com você. Arthur Schopenhauer. Então, eu trago aqui um pouco sobre mim, sobre apreciação de artes, algumas orientações para pais ou para o educador. E então eu apresento aqui uma obra de arte. Essa aqui é de Renoir. Ai, desculpa. Vamos lá. Aqui vem as perguntas que vão ser feitas enquanto a criança ou adolescente está olhando a figura, tá? Então, você vai fazendo as perguntas, vai conversando a respeito da obra de arte, vai levando a criança a anotar coisas que ela não tinha visto de imediato. Então, as perguntas, elas são de apoio, tá? Não é regra, você pode fazer mais do que isso. Pode não fazer tudo, é só um guia. Você pode fazer perguntas que não estão aqui. E a criança, inclusive, pode colocar as impressões dela. Então, assim, isso aqui é para conduzir uma conversa que você vai ter com a criança sobre a obra em questão, tá? Então, aqui nós temos também de Gustave Caillebotte, a Rua de Paris. Também tem as perguntas, tá? Deixa eu ir passando para cá. Aí as folhas é difícil. Então, durante toda a apostila vai tendo obras, são 15 obras, tá? Com perguntas de apoio. Cada obra, assim, quando imprime, perde muito, né? Então, cada uma delas, lá no final, deixa eu pegar aqui. Cada obra tem o seu QR Code, que vai levar para a obra na internet, e que às vezes a tela na internet do computador traz a imagem com muito mais precisão, tá? E no final da apostila, eu coloquei
uma obra de arte e dessa vez eu não fiz nenhuma observação. Eu deixei para que seja como se fosse um exercício, para a criança mesmo fazer as suas pontuações, tá? Então, fica como um exercício. Essa daqui, eu coloquei aqui também uma observação de 2 quadros do Katsushima Hokusai. Por incrível que pareça, os 2 quadros não são iguais, então tem que chegar pertinho, tem que prestar atenção. Então eu apresentei, são 15 obras no total. Quem tiver interesse em adquirir essa e a outra apostila, elas estão à venda, tá? Deixa eu me organizar aqui para poder mostrar a capa delas. Aqui, ó. Essa apostila e essa daqui, as duas estão à venda. Se você tiver interesse em adquirir somente uma, cada uma delas sai por R$ 25. Se você quiser comprar as duas juntas, então fica R$ 40 as duas juntas. Individual é R$ 25. E eu vou deixar na descrição do vídeo o meu e-mail para entrar em contato para poder adquirir, tá? Adquire o PDF, você imprime em casa e pode utilizar no estudo com as crianças. Então eu vou indo, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo. Até a próxima, gente. Até mais.